Hoje eu vou te apresentar 3 universidades de pobre nos Estados Unidos e calma que antes que você entenda errado, eu não tô dizendo que essas universidades são ruins, quebradas ou sem estrutura. Na verdade é quase o contrário. Eu tô chamando de universidade de pobre porque elas têm um custo-benefício muito mais acessível do que aquela ideia que muita gente tem de que estudar nos Estados Unidos é sempre 40, 50, 60 mil dólares por ano. E o mais interessante é que essas universidades elas não são faculdades aleatórias, elas têm campus, têm estrutura para estudantes internacionais, tem programas de graduação, pós-graduação e dependendo do curso e das regras do programa, podem abrir caminho para experiências práticas dentro do visto F1 como CPT ou OPT, ou seja, não é aquela história de vou estudar em qualquer lugar só porque é barato. A ideia é que é te mostrar universidades reais, acessíveis e que podem fazer sentido para quem quer estudar nos Estados Unidos com mais estratégia e menos achismo. Então, se você achava que universidade americana era só para quem tem muito dinheiro, talvez esse vídeo mude um pouco a tua visão. Sou o Caio da Move e aqui no canal a gente fala sobre vistos americanos, estudos nos Estados Unidos e caminhos para quem quer construir uma vida internacional com mais segurança. Já se inscreve no canal porque esse tipo de informação pode economizar muito tempo, dinheiro e dor de cabeça. E bora para a primeira universidade. A primeira universidade é a Western Carolina University, que fica em Calhoun, na Carolina do Norte. E eu gosto de começar por ela porque quando você olha o campus, não parece uma universidade barata. Ela fica em uma região de montanhas, perto das Great Smoky Mountains e tem aquele clima bem clássico de cidade universitária americana. Calhoun é uma cidade pequena de interior onde a universidade ela tem um peso enorme na vida local, então não é aquele cenário de uma faculdade perdida dentro de uma cidade gigante. É praticamente uma cidade construída em volta da experiência universitária. E isso é muito interessante para estudante internacional, porque você tem campus, vida acadêmica, estrutura, dormitórios, biblioteca, eventos, alunos circulando, aquela sensação real de universidade americana. E aqui entra um ponto que chama a atenção. A Western Carolina ela faz parte do NC Promise. E o que é isso? Basicamente é um programa do estado da Carolina do Norte que reduz o valor da tuition em algumas universidades públicas. E tuition, só para você entender, é o valor da faculdade em si. É o valor que você paga para estudar, não é moradia, alimentação, transporte e custo de vida, é o custo acadêmico. No caso da Western Carolina, para estudantes de graduação de fora do estado, incluindo estudantes internacionais, essa tuition ela pode ficar em $3.500 por semestre, ou seja, $7.000 por ano. Se você dividir isso em 12 meses, dá algo em torno de $583 por mês de tuition. E olha que a gente não está falando de uma faculdade escondida em uma salinha comercial. A Western Carolina ela tem mais de 11 mil alunos, mais de 115 opções de graduação, mais de 40 programas de pós-graduação e uma estrutura real para estudantes internacionais. Ela também tem dormitórios, vida no campus e milhares de estudantes morando dentro da própria universidade. Então é aquele ponto que quebra muito a expectativa, porque no imaginário de muita gente, barato significa improvisado. Mas aqui não, aqui a gente está falando de uma universidade pública americana em uma cidade universitária com campus grande, programas acadêmicos, suporte internacional e uma tuition muito abaixo daquela ideia de que estudar nos Estados Unidos sempre custa uma fortuna. E para quem está no visto F1, a universidade também tem orientação internacional e processo relacionado a CPT. Mas aqui é importante entender, CPT e OPT não são automáticos, eles dependem do curso, da área de estudo, das regras do programa e da autorização correta. Então, quando eu falo universidade de pobre, é exatamente isso, não é pobre de estrutura, é uma universidade americana real, em uma cidade universitária com oportunidades acadêmicas e uma experiência muito mais completa do que muita gente imagina. A segunda universidade é a University of North Carolina at Pembroke, também na Carolina do Norte. E essa aqui segue uma lógica parecida com a primeira porque ela também faz parte do NC Promise, mas o diferencial dela é outro. Essa universidade ela fica em Pembroke, uma cidade pequena da Carolina do Norte com pouco menos de 3 mil habitantes. Então, de novo, a gente está falando daquele cenário em que a universidade ela tem um papel muito forte na vida local. Só que aqui tem um detalhe muito interessante, essa universidade em Pembroke ela tem uma história muito marcante. Ela foi fundada em 1887 e tem uma ligação histórica muito forte com a comunidade indígena da região, especialmente com a comunidade Lumbee. Então não é só uma universidade barata, ela é uma universidade pública americana com identidade, história e um senso de comunidade muito presente. Isso pode ser muito enriquecedor para quem está saindo do Brasil para estudar fora, porque estudar nos Estados Unidos não é só sentar em uma sala de aula
e assistir aula inglesa, é viver uma cultura diferente, é entender outra realidade, conviver com pessoas de outros lugares e participar de uma rotina universitária que pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. E essa Universidade de Pembroke, ela tem um campus de aproximadamente 281 acres, faz parte do sistema público da University of North Carolina e tem uma vida universitária bem ativa, com eventos, organizações estudantis, esportes universitários e uma comunidade acadêmica mais próxima. Custo, assim como a Western Carolina, a UNC Pembroke, ela também entra no NC Promise. Para novos estudantes de graduação de fora do estado, a partir de 2026, a tuition fica em $3.500 por semestre, ou seja, $7.000 por ano, dividindo em 12 meses dá algo em torno de $583 por mês de tuition. Por que isso chama tanta atenção? Porque a UNC Pembroke, ela não é uma faculdade sem estrutura, ela tem mais de 150 caminhos acadêmicos entre graduação e pós-graduação, mais de 120 organizações estudantis, estudantes de mais de 50 países e uma estrutura específica para estudantes internacionais. E para quem está pensando em carreira, ela também tem regras e orientações para estudantes F1 sobre as possibilidades como CPT ou PT. Só que aqui existe um ponto importante. No caso do CPT, a universidade ela deixa claro que o aluno precisa cumprir requisitos acadêmicos e de status antes de aplicar. Então não é algo automático e nem igual para todo mundo, mas é justamente isso que torna essa universidade interessante. Ela não vem de milagre, ela é uma universidade pública americana com campus real, preço acessível e estrutura para quem quer estudar nos Estados Unidos dentro das regras. Então, quando a gente fala de universidade de pobre, a UNC Pembroke entra muito bem nessa lista, porque ela é barata no preço, mas não parece pobre em experiência universitária. A terceira universidade é a Minot State University, que fica em Minot, na Dakota do Norte, e eu gosto de colocar essa na lista, porque ela sai um pouco da lógica das duas primeiras. As duas primeiras estavam na Carolina do Norte, faziam parte do NC Promise. Aqui não, a Minot State é interessante porque ela já tem uma proposta de custo mais acessível para estudantes, inclusive estudantes internacionais, sem depender desse mesmo programa da Carolina do Norte. Eu fiquei em uma cidade de aproximadamente 48 mil habitantes, então não é uma metrópole americana gigantesca, mas também não é uma cidade minúscula. E esse é um ponto muito interessante para quem pensa em intercâmbio, porque quando você vai para uma cidade de interior nos Estados Unidos, você não vive só aquela experiência óbvia de turista em cidade famosa. Você acaba sendo inserido de verdade na cultura americana. Essas cidades menores, elas costumam carregar raízes culturais mais fortes, uma rotina mais local, uma comunidade mais próxima e uma experiência que pode enriquecer muito o seu intercâmbio. Minot, por exemplo, é conhecida como Magic City e a cidade ela tem uma influência escandinava muito presente. Existe até o Scandinavian Heritage Park, um parque dedicado à cultura dos países nórdicos com réplicas e monumentos ligados à herança escandinava da região. Então, não é só uma cidade barata em um estado aleatório, é uma cidade de interior americano com identidade própria, eventos locais, comunidade e uma experiência cultural que muita gente nem considera quando pensa em estudar nos Estados Unidos. E a universidade em si também tem uma estrutura bem interessante. A Minot State é uma universidade pública com campus de mais de 100 acres, mais de 100 áreas de estudo entre graduação e pós-graduação e recebe estudantes dos Estados Unidos e de mais de 55 países. E agora vem o ponto do custo. Para estudantes internacionais de graduação, a própria universidade mostra uma estimativa de $9.733 por ano em tuition e fees. Dividindo esse valor em 12 meses dá algo em torno de $811 por mês. Para o padrão americano, continua sendo um valor muito competitivo. E tem um outro ponto que deixa a Minot State interessante para essa lista. Ela tem uma página bem clara para estudantes internacionais falando sobre CPT. A universidade explica que o CPT é uma autorização de trabalho off-campus para estudantes F1, mas precisa ser parte integral do currículo e diretamente relacionada à área de estudo do aluno. Então não é, cheguei e posso trabalhar em qualquer coisa, mas existe uma estrutura oficial, existe orientação para o estudante internacional e existe um caminho dentro das regras para quem quer estudar e também buscar experiência prática. Inclusive, a própria universidade cita exemplos de experiências que podem se encaixar em CPT, como estágios ligados à área de negócios, comunicação, enfermagem, educação,
ciência, justiça criminal e ciência da computação. Isso deixa a Minot State muito interessante para fechar essa lista, porque ela mostra que a universidade barata nos Estados Unidos não precisa ser uma universidade suspeita, sem campus ou sem estrutura. Às vezes ela só está em um estado menos óbvio, em uma cidade menos famosa e fora do radar da maioria dos brasileiros. E reparem uma coisa, nenhuma dessas 3 universidades parece aquela ideia que muita gente tem de faculdade barata. A gente não está falando de uma escola sem campus, sem estrutura, sem vida universitária ou sem suporte para estudante internacional. A gente está falando de universidades públicas americanas com programas acadêmicos, estrutura para alunos estrangeiros e valores muito mais acessíveis para quem vem de fora. Então, se você está buscando lugares mais baratos para estudar nos Estados Unidos, essas 3 universidades podem ser boas opções para começar a olhar. Mas o ponto é, você não precisa fazer essa escolha sozinho. Hoje a Move tem mais de 100 universidades mapeadas em diferentes regiões dos Estados Unidos. A gente fez um levantamento completo para que os nossos assessorados consigam não só aplicar para uma universidade americana, mas também comparar opções, entender valores, analisar programas, ver o que faz sentido para o perfil de cada pessoa e montar uma estratégia acadêmica e profissional mais segura. E a universidade é só uma parte do processo. Na Move, a gente também trabalha com a estratégia do visto, organização dos documentos, preparação para o consulado, análise do seu perfil e acompanhamento durante toda a jornada. Além disso, os nossos assessorados contam com aulas de inglês gratuitas com uma professora que mora há mais de 20 anos no Canadá para ajudar nessa preparação internacional e, claro, também tem a nossa famosa simulação de entrevista, que é uma das etapas mais elogiadas pelos nossos clientes. A ideia é que você não chegue ao consulado perdido, inseguro ou tentando explicar seu projeto de qualquer jeito. A ideia é que você chegue com clareza, preparação e com um projeto acadêmico bem estruturado. Então, se você quer estudar nos Estados Unidos, mas não sabe qual universidade escolher, qual programa faz mais sentido ou como transformar isso em um plano real, o link está na descrição. Clica, preenche o formulário e fala com o nosso time. E aqui na tela está aparecendo uma playlist com diversas entrevistas de pessoas que passaram pelo processo de visto americano. Assiste algumas dessas histórias porque talvez você encontre um caso parecido com o seu e isso pode te ajudar muito a entender como funciona essa jornada na prática. Até mais!